Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha ele aí de volta, Professor Lawrence na área. Tudo bem com vocês, pessoal? Bom, então seguindo o tema do chamado logaritmo, o que você aprendeu, pessoal, na aula passada foi o seguinte: o logaritmo, tá aqui ó, o logaritmo de, por exemplo, o valor de b na base a, essa era a leitura do log, lembra disso? Logaritmo de b na base a, tá? Se ele for equivalente, por exemplo, ao x, nós aprendemos na aula passada a chamada definição, né? Definição do logaritmo, que nada mais é do que você efetuar uma conta de equação exponencial, tá? O que fala a definição? Que, por exemplo, o log de b na base a, se for equivalente a um determinado valor x, nós podemos aplicar aquela volta, que é a definição, que é uma consequência da definição, tá certo? Que vai ficar assim, ó, o a elevado a x, que vai ser equivalente ao valor do b. Então a definição faz com que você trabalhe, pessoal, aquelas equações exponenciais explicadas e trabalhadas nas aulas e módulos anteriores, tá? Então essa é a definição. Log de b na base a vai ser equivalente a x, sem somente ser o a elevado a x, vai ser equivalente ao valor do b. Lembrando, é claro, das chamadas condições para que o log exista. Por exemplo, lembre-se que esse b que é logaritmando, ele sempre é um valor positivo, e esse a que é chamado de base, além de ser um valor maior que zero, ele precisa obrigatoriamente, pessoal, não ser o valor de 1. Lembraram? Tudo bem? Então com essa breve explicação para vocês, está aí o nosso tema de hoje. Nós iremos conversar sobre os exercícios, tá, de logaritmo, utilizando a definição, utilizando esta regra passada para vocês nas aulas anteriores, né? Que é chamada então definição do logaritmo. Vamos às tarefinhas. Então aqui na tela, lembre-se, onde eu já mostrei para vocês antes da tela essa definição, tá? Lembrando que tem a condição de existência, tá, gente? Então só esse b e o a, valores positivos, sendo que a base também não pode ser equivalente ao valor de 1. Olhem para esse exercício aqui, ó. Tá? Então a questão falou o seguinte: veja, sabendo que o log de x na base meio, é equivalente, por exemplo, a menos o número 3, tá? A pergunta da questão: quanto equivale raiz cúbica de x mais x elevado ao quadrado? Então veja, é um problema que você tem, por exemplo, um log, tá? Que você precisa nesse log, gente, encontrar o valor do x. Encontrado e determinado o valor do x, fica fácil de você encontrar o valor dessa expressão, da raiz cúbica de x mais x elevado ao quadrado, tá? Então vamos explorar, gente, essa primeira informação aqui, ó. Log de x na base meio equivalente a menos o 3, tá? Eu vou escrever para vocês aqui, ó. Nós temos, por exemplo, nessa questãozinha, um log de x, ó, log de x na base meio, essa é a leitura, tá? Log de x na base meia, que vai ser equivalente ao número menos o 3. Bom, então o primeiro passo dessa questão, para que depois você chegue nessa expressão, para encontrarmos o valor aí, nós temos que encontrar o valor do x. Quanto que vale o x desse log de x na base meio equivalente a menos o 3? Tchan! Verifique, Lawrence, que aqui aparece algo bem relacionado, estão vendo? Definição do logaritmo. Logaritmo igual a um determinado valor, você aplica aquela voltinha, a chamada definição. Só que notem que o x não está aqui, ele está aqui, né? Mas a regra, a definição, gente, a ideia é a mesma, tá? Então, aplicando a definição do logaritmo, esta base elevado, por exemplo, a menos o 3, vai ser equivalente ao logaritmando x. Basta fazer a voltinha, que eu chamo de definição, né? Que o Lawrence chama de definição. Bom, então você vai ter, por exemplo, aqui, ó, o valor então de meio, elevado, por exemplo, a menos o 3, ó, meio elevado a menos o 3, que vai ser equivalente ao valor do x, ó, que vai ser equivalente ao valor do x. Então aqui você tem uma equação exponencial, tá, gente? Então lembrando, quando você aplica a definição, você torna, por exemplo, esse log algo mais simples de você ver numa equação exponencial, né? Então aqui você vai ter que criar o quê, gente? As regras matemáticas, lembrando das propriedades, né? Lá de potenciação. Muito bem, então, por exemplo, aqui, ó, se você fazer a inversão do meio, você troca o sinal do expoente, ficando com 2 elevado ao cubo, que vai ser equivalente a x.
Tá? Então o que você fez, Laurence, de acordo com a propriedade lá de potenciação, né, aquelas aulas lá de trás de potenciação, quando você faz inversão da fração, o expoente ele troca de sinal. Então logo, por consequência disso, nós temos que o x é um valor numérico equivalente a 8. Então com essa resposta do x equivalente a 8 que nós encontramos a partir dessa definição, gente, fica bem simples do que? De você encontrar, por exemplo, o valor dessa expressão. X, raiz cúbica de x mais x elevado ao quadrado. Vamos à expressão? Então a expressão fala o seguinte: determine agora, com essa resolução bem definida, com essa resposta encontrada, né, de maneira bem simples, o valor dessa expressão. Essa expressão está aqui, ó, uma raiz cúbica de x, ó, raiz cúbica de x, depois mais o valor então de x elevado ao quadrado. Façam a substituição, tá? No lugar então do x, nós temos que o valor numérico dele é equivalente ao valor de 8. Então vamos a esta resolução, a esta substituição aqui, ó. Uma raiz cúbica do valor então de 8, mais o valor então de 8 elevado ao quadrado, né? Mais o valor de 8 elevado ao quadrado. Bom, a raiz cúbica de 8, lembrando aí, se caso você queira fatorar, o 8 é como se fosse um 2 ao cubo, mas você pode pensar assim, numa raiz cúbica a pergunta é a seguinte: qual é o número, né, que é elevado, por exemplo, ao cubo da 8? Essa é a pergunta inversa para você calcular, por exemplo, raiz cúbica. Então, o valor que é elevado ao cubo que te resulta numa resposta 8, este valor é equivalente a 2, tá? Mas caso você queira fazer a fatoração, né, o 8 é 2 elevado ao cubo, corta cubo com o valor de raiz cúbica, sobra o valor de 2. É o que aconteceu aqui, tá? E 8 elevado ao quadrado, não se esqueçam que não é 16, tá? Então esse 8 elevado ao quadrado é 8 multiplicado por 8, né? Que vai te dar um valor de quanto aqui? De 64. Então nós temos, por exemplo, que 2 mais 64 totaliza, por exemplo, um valor de 66, que observando a alternativa que está na tela, que legal, nós temos a resposta 66, tá? Ou 66, né? Então só recapitulando, com essa informação você aplicou a definição. Com a definição encontramos o x. Fácil, né? E com x você encontra qualquer tipo de expressão em função, é claro, desse valor do x, tá? Em função, por exemplo, do x. Olha uma outra tarefinha que é super bacana de você utilizar, por exemplo, a questão aí de definições, tá? Então vejamos a próxima questão, uma questão de aproximação, tá? Então, se você tem um feeling, se você tem, por exemplo, uma ideia legal de potenciação, nós podemos então encontrar um valor aproximado, tá? Então a pergunta falou o seguinte: quanto que vale o log de 7 na base 2? Quanto que vale o log de 7 na base 2? Né? Então vamos pensar no seguinte, agora essa questão aqui, gente, é muito mais uma questão de aproximação e ideia de potência, de valores de potências, né? Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu colocar então no quadro esta resolução e essa ideia da questão. Então vejamos aqui, ó, ele fala assim, ó, sabendo que o logaritmo de 7 na base 2, ele falou em algo disso aqui, gente, ó, log de 7 na base 2. Logaritmo de 7 na base 2. O valor dele, ele está entre qual valor? Ele está aproximado em qual intervalo? Essa é a pergunta da questão. Perfeito? Então vejamos para você fazer essa aproximação. Quanto é que vale, pessoal, o log de 7 na base 2? Essa é a primeira pergunta. Tá? Então, se você não conhece esse valor, vamos aplicar a definição? Você pega esse valor e atribua ele a um desconhecido. O termo desconhecido, nós já tínhamos uma regra de chamá-lo de x. Né? Então agora, aplicando aqui a definição, a voltinha, né, que eu chamo aí, do logaritmo, para transformar isso aqui, pessoal, numa equação exponencial, nós temos que o 2 elevado a x vai ser equivalente a 7. Pera, Laurence, agora vejam que aqui deu problema. Porque você não consegue, pessoal, em nenhum momento aqui, se caso você queira fatorar o 7, né, chegar, por exemplo, numa resposta para x, porque 7 e 2 não estão em bases parecidas ou iguais. Mas aí vem a questão da aproximação. Tá? Você concorda com o Laurence que o número 7, ele está, por exemplo, entre, ou no intervalo de, por exemplo, 8, está, por exemplo, entre o número 4? Então o 7 está entre 2 e 4, desculpe, entre 4 e 8, né? Que na verdade, pessoal, o número 4 é um 2 elevado ao quadrado, que o número 8 é um 2 elevado ao cubo,
né? E quem que era o 7 aqui? O 7 é um 2 elevado a x. Então, para você fazer a aproximação, veja que o x está entre 2 e 3, tá? Então, a resposta, o x é um número maior que 2 e o x é um número menor que 3. Isso é uma aproximação, tá? Então, com isso, olha a letra C aqui piscando como solução para nós, tá? Então, esse valor que eu atribuí de x está entre, por exemplo, de acordo com a aproximação do Lawrence, um valor entre 2 e um valor entre 3, tá? Beleza? Então, a nossa última questão agora, para a gente terminar e encontrar esse valor aí, ele pede o seguinte agora, novamente explorando a questão da definição, tá? Para encontrarmos rapidamente os valores aqui dos logs. Então vejamos aqui, ó. A primeira questão aqui, primeiro valor do log, você vai ter aqui, ó, rapidinho aqui, um logaritmo de 27 na base o quê? Na base 3, né? Logaritmo de 27 na base 3. Vamos trabalhar? Então você, para encontrar o valor numérico, você vai chamar de x, tá? Aplicação então de definição, e vamos agora aplicar a volta, tá? Então a voltinha aqui, você vai ter, por exemplo, um 3 elevado a x, equivalente ao número 27, né? Isso aqui implica, por exemplo, que o 27, já estou craque nesses tipos de cálculos aqui, ó, é equivalente a 3 elevado ao cubo. Então, o 27 é o 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, que simplificando 3 com 3, nós temos, por exemplo, que o x é equivalente ao número 3. Então, a primeira resposta, o log de 27 na base 3, 3. Beleza. Vamos ao próximo caso, ao próximo logaritmo. Logaritmo agora de 125 ao quadrado, pessoal, tá? 125 ao quadrado na base, por exemplo, 1/5. Então, como o valor está muito estranho, não tem um problema de querer resolver, tá? Chama de x e vamos aplicar a definição. Então, quando você quer utilizar a definição para encontrar um valor de log, é uma estratégia utilizar a definição. Atribua o valor de x e aplique a definição, tá? Então, você vai ter, por exemplo, aqui, ó, o valor então de 1/5 elevado a x, que vai ser equivalente a 125 elevado ao quadrado. Esse valor equivalente a x vai ser equivalente ao logaritmando. Vamos transformar, pessoal, todos os valores aqui em função do 5? Por exemplo, assim, ó. Observe, o número 5, se eu passar para cima, o expoente troca de sinal. Então aqui vai ficar um 5 elevado a menos o x. Invertir a fração, o sinal do expoente ele troca, tá? Depois, que vai ser equivalente, o número 125, observe aqui do lado, ó. O número 125 é, por exemplo, na forma fatorada, por 5 dá 25, por 5 vai ser equivalente a 5 e por 5 é o valor de 1. Né? Então, o 125, observem, é o 5 elevado ao cubo e não se esqueçam aqui, pessoal, elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado. Veja, estão ficando com valores todos em função de 5, né? Essa é a nossa estratégia de resolução. 5 elevado a menos o x vai ser igual, multiplicando de acordo com a propriedade, fica o 5 elevado à sexta potência. Nós podemos então simplificar a base, como eles são iguais, menos x igual a 6, aqui você vai ter então a resposta direta, x equivalente a menos o 6, tá? Então já temos o valor então de quem? Do log de 27 na base 3 e do log de 125 ao quadrado, né? Na base 1/5. E o último caso, nós temos então a primeira resposta aqui, só para não esquecermos das soluções. E o último caso, para encontrarmos a solução, tá aqui, ó. O logaritmo de quem agora aqui, ó? De, por exemplo, 8 sobre 27 avos. Na, por exemplo, base 3 aqui, ó, cubo, né? E 2/3 aqui embaixo, tá? 2/3 lá embaixo. Vamos aplicar a definição, então copiei aqui os valores certinhos, tá? Então você vai atribuir esse valor aqui a x e aplicar a definição, tá? Fazer a famosa voltinha que o Lawrence explicou para vocês. A voltinha, né? A definição. Então nós temos, por exemplo, que o 2/3, ó, o 2/3 elevado ao x vai ser equivalente a 8 sobre o número 27 elevado, por exemplo, ao cubo, né? Nós temos que igualar as bases. Gente, uma ideia para vocês. 8 e 27, eles são bases 2 e 3. Você quer observar? 2/3 elevado a x vai ser equivalente. Você concorda com o Lawrence que, por exemplo, o número 8 ele é como se fosse um 2 elevado ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8.
né? E que, por exemplo, observe que o 27 é o 3 elevado ao cubo, tá? Que o 27 é o 3 elevado ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. E não se esqueçam, pessoal, nós temos, por exemplo, um 3 aqui fora, tá? Então já fiz essa troca. Agora, que tal você fazer o seguinte? Nós podemos agora fazer assim, gente. Esse 3 aqui, ó, esse 3 aqui, passar lá para fora, passar multiplicando. Então veja que nós temos, por exemplo, de acordo com a propriedade agora aqui de potenciação, né? Então você tem, por exemplo, essa escrita aqui, ó. O valor então de 2/3 elevado ao cubo. E aqui fora em azul, pessoal, novamente elevado ao cubo. Tá? Então nós podemos colocar, digamos que em evidência o 3 lá para fora. Se você multiplicar novamente, ele fica 2 ao cubo, 3 ao cubo. Né? Então multiplicando esses valores agora, nós temos, por exemplo, aqui, ó, implicando que 2/3 elevado a x, né, vai ser equivalente a 2/3 elevado a 3 vezes 3 é o valor de 9. Tcharam! Nós encontramos a solução. Simplificando e simplificando, nós temos, por exemplo, que nesse caso o x vai ser equivalente ao número 9. Né? Então você vai ter então essas soluções aí. Tá? Então agora somando o valor então de 3, que é a primeira solução, tá lá em cima, com o valor de menos o 6, que é a segunda solução, com o valor de 9, que é a terceira solução, nós encontramos tudo separadamente. 3 mais menos o 6 mais o valor de 9, essa resposta vai ser equivalente a 6, tá? Solução equivalente a 6, alternativa certa, letra B, tá? Letra B. Então veja, essa foi uma questão mais trabalhosinha, que envolveu bastante os conhecimentos do que, pessoal, de potenciação. Entendido, gente? Beleza? Conversamos no próximo encontro. Até lá, gente!